depois do nosso lançamento ontem, e estou muito feliz por você estar aqui me acompanhando, por você estar aqui realmente contribuindo, né? Buscando realmente esse entendimento que pode fazer aí uma grande diferença na tua vida. E hoje eu quero falar a respeito de expectativa. Elton, expectativa sim. O que expectativa tem a ver com relacionamento? Expectativa é algo que você deposita, na outra pessoa, mas coloca tanto depósito na outra pessoa que você acaba, quando não realiza, você acaba se frustrando, né? E isso acaba até, de uma certa forma, inviabilizando o relacionamento entre você e o outro. Mas por que isso acontece, né? Porque normalmente eu tenho as minhas crenças, tenho os meus julgamentos, que eu acredito que aquilo vai ser melhor para outra pessoa. E às vezes eu não consigo entender isso, né? Veja o caso de um pai para com um filho. Então ele vai lá, explica tudo, fala, e aí o que ele faz, né? Em vez de ele deixar o filho com toda aquela bagagem, experiência que o pai colocou, o que ele faz? Ele fica em cima, né? E fica em cima, ele deposita tanto e vai, fica em cima, e se afasta um pouquinho, volta de novo, mas acaba acontecendo o que aí? O filho que normalmente tem esse tipo de pressão do pai, normalmente o filho acaba direcionando de forma diferente. Mas por que isso acontece? Porque normalmente ele foi criado, está sendo desenvolvido dele mesmo, né, diante da criação do Criador, uma identidade, e o pai desenvolve uma outra identidade. E aí o que acontece? É um deslocamento, e às vezes ele não tem a confiança, ele não tem a determinação, tem algo que realmente explane quem ele é para aquilo que ele recebeu. E aí o pai quer que ele seja cópia, né, dele para que ele realize daquela forma. E normalmente isso não vai acontecer, né, porque cada um tem a sua essência, cada um tem a sua identidade. Mas normalmente, quando isso acontece, o pai está tendo um desgaste, o filho está tendo um desgaste, né? E aí isso acaba não tendo não está tendo uma harmonia entre a comunicação. Então, qual que é o melhor papel ali para ser feito, né? Explica para ele, fala para ele, faça com que ele compreenda, né? Se for o caso, peça até para ele repetir, e aí você deixa, vai, faça. E aí, diante disso, você esquece, né? Elton, delarga, não é delargar. Esquece por um tempo, né? Desencuca, como diz os antigos, desencuca um pouco para que você possa cuidar de você mesmo. E a partir daí você deixa que o outro ele comece a caminhar de forma sozinha. Por que muitos filhos não conseguem independência, né? Justamente por causa disso, por causa dessa pressão, né? O pai normalmente tem aquela pressão que tem que fazer, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. E aí acontece o quê? Que o filho está tentando, ele está tendo um conflito interno, porque ele está tentando fazer do jeito do pai, mas a essência dele está pedindo para que ele faça do jeito dele, adaptado à forma, né, da essência dele. Mas aí é um conflito, e aí os resultados do filho não aparecem, né? Isso acontece não só entre pai e filho, né, mas entre esposa e esposo, né, esposa e esposa. E aí o que acontece? Nós estamos sempre brigando com esses conflitos porque há uma geração de expectativa muito grande, muito, mas muito mesmo, muito grande. E aí eu deposito. Aí quando eu deposito, aí eu fico lá, em cima, fico em cima, fico em cima. E aí o que acontece? Há um desgaste de energia de quem está depositando, porque provavelmente não existe um processo chamado de confiança. E aí, quando isso não acontece, aí eu tenho preocupação, tenho medos, tenho ansiedade e tudo gerando ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu quero que o outro faça do meu jeito. E aí não vai acontecer. Se você depositou, deposita é como se fosse um dinheiro no banco. Depositei e deixei lá. Confiei, né? Então o que você tem que fazer? É a mesma coisa. Você tem que cuidar daquele ser humano, você tem que cuidar, tem que educar. Passe a informação, direcione a comunicação, que se caso alguma coisa que você passou para ele e ele não executou, provavelmente existe aí uma pressão sua para com ele.
Então, uma geração de expectativa superior àquilo que você esteja condicionando. E aí o que acontece? Tem que ser observado qual é a comunicação que você está colocando para com a outra pessoa que está do teu lado. Né? Como eu disse, qualquer outra pessoa que você coloca uma expectativa, se gerou além do necessário, provavelmente vai prejudicar a outra pessoa. Então, o que acontece? Quando você se preocupa demais, uma expectância muito grande, você acaba até perdendo energias por conta dessa inconsciência. Mas o que eu posso fazer, Elton? Gere a expectativa e deixe, confie. Confie. Quando você faz isso, as coisas vão começar a fluir normalmente, vão fluir de forma natural. A ordem da vida é como se fosse um rio que está fluindo de uma forma natural. E aí as coisas começam a acontecer. Então não adianta você querer vir com pressão. Pressão volta com uma pressão muito maior e você acaba se destruindo você mesmo. E aí aquela energia que você gasta demais ali, né, naquela expectância, naquela expectativa total para com o outro, você poderia estar deslocando essa energia para outras coisas que sejam também importantes na tua vida. Então pense bem, qual é a expectativa que você está colocando no outro? Qual é a expectativa que você está colocando para sua esposa? Está colocando a expectativa para o seu filho? Então comece a olhar, comece a se perguntar, comece a se observar. Isso, comece a se observar, você vai ver o quanto de diferença vai acontecer na tua vida. Tudo é uma questão de comunicação, vamos falar muito sobre isso, comunicação. Vai fazer, muitas fichas vão cair para você. É que às vezes você está fazendo tudo no piloto automático e não percebe e as coisas vão acontecendo. Mas pense com carinho, você vai ver quanta diferença vai acontecer na tua vida. Expectativa, te faz bem ou te faz mal? Qual é a medida? Um abraço, um beijo no coração.